Fala pessoal, você está ligado na TV GMG para mais uma Direto da Gazeta. Hoje temos o prazer, demorou, mas chegou o dia dele. Marcos Braga, ele que é o CEO Amigos do Mercado, ele vai explicar já já, é empreendedor em comunidades. Seja bem-vindo, Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Matheus, eu é que agradeço, uma satisfação enorme poder estar batendo esse papo contigo, poder estar conhecendo presencialmente a Gazeta, já conhecia o veículo, mas nunca tinha vindo aqui à sede de vocês, parabéns e muito obrigado por me receber. Vamos juntos, Marcos, para a gente conversar sobre marketing, comunicação, publicidade, comercial, tudo isso que anda coladinho, né? E antes da gente falar de amigos do mercado, deixar isso um pouquinho mais para frente, Marcos, eu quero bater um papo com você sobre marketing, comunicação e vendas. Como isso anda coladinho, né? A gente às vezes fala como se fosse departamentos isolados, né? Mas na verdade não, é tudo casadinho, então um bom comercial depende de uma boa comunicação, e uma boa comunicação você vende tudo, né? Na verdade é o seguinte, a gente... parte do nosso tempo estamos consumindo algo, mas praticamente na totalidade do nosso tempo a gente está sendo impactado pelas marcas. Tá? Seja na via tradicional de estar vendo um anúncio, estar vendo um comercial, ouvindo alguma coisa, ou até mesmo, né, observando a vida das pessoas, observando o consumo delas, né, os produtos, as marcas que o Matheus usa, né, as marcas que a gente está convivendo, e essas marcas elas vão aos pouquinhos conquistando seu espaço nos corações das pessoas. E elas estão em todos os lugares, né? Exatamente. A gente é impactado por marcas a todo tempo. Né? E aí, quando a gente vai tomar a nossa ação pelo consumo, a gente leva em consideração isso. Né? E cada vez mais, os produtos eles se diferenciam muito mais pelas histórias que eles contam do que sobre seus aspectos técnicos. Né? Há algum tempo atrás, a gente decidia a marca de um carro por conta da qualidade dele. Hoje, a qualidade, a velocidade, o conforto, ele é muito semelhante. Né? Então, as histórias das marcas acabam ganhando muito com isso. Né? Você certamente não escolheu a sua camiseta aí por conta, né, da qualidade desse tecido versus a qualidade do tecido de outro. Né? É muito mais sobre as histórias das marcas. E como essas marcas são contadas, né? Por isso eu coloquei aqui a comunicação, né? Como que você tem visto a comunicação nas marcas e nas empresas hoje, Marcos? Eu costumo falar que muitas vezes as empresas costumam não dar tanto atenção para a comunicação e às vezes acaba deixando de vender grandes produtos, grandes ideias, né? Se a gente for parar para pensar, quando você vai a um supermercado, você deve ter ali cerca de 30, 40 mil rótulos à sua disposição. Tá? Menos de 10, menos de 5% dessas marcas faz publicidade de fato. Tá? E dentre aquelas que fazem publicidade, tem todos os níveis de profundidade que ela faz essa comunicação. Né? Você comentou aí sobre a comunidade. Eu gosto muito desse formato de comunidade, porque para mim ele é a evolução da relação que uma marca pode ter com o consumidor. Sim. Quando eu comecei na publicidade, falávamos muito sobre o canal de comunicação. Os leitores, os telespectadores, né? a audiência no geral. Né? Falávamos muito sobre números de audiência. Passado isso, começamos a falar sobre as trocas, sobre o diálogo. Né? A marca falava, a marca podia ouvir com o advento das redes sociais. E agora entra numa terceira etapa, que é a etapa da comunidade, onde a marca faz um movimento. Né, onde alguém compra uma marca de eletrônicos e cola o adesivo daquele eletrônico no carro, cola no caderno, ele defende a marca. Né? Ele não é remunerado por isso, pelo contrário, ele é o financiador desta marca. Né? E a marca é aquilo, se você por acaso gosta de NBA, né, uma pessoa não vai falar mal da NBA perto de você. Né? E você consome, você faz com que ela exista. Né? E ao mesmo tempo você é defensor. E o trabalho de uma comunidade dentro da comunicação é esse. Né? Você criar um público engajado na sua defesa. Na sua defesa. E como você tem visto, Marcos, o mercado hoje? O mercado, ele, não só da comunicação como geral, né? Ele passou por uma grande divisão por conta da pandemia, a Covid. Então a gente tem um mercado antes, né? E agora um pós. Como você tem visto, a gente tem crescido também o número de empreendedores, né, de querendo abrir o próprio negócio, se vender e vender a sua força de trabalho. Como você tem visto o mercado hoje brasileiro? Cara, a pandemia trouxe a gente para casa, né, e fez com que a gente refletisse sobre as nossas vidas.
né? E aí, até essa oportunidade e essa possibilidade de empreender foi colocado para as pessoas. Muitas pessoas acabaram se desligando dos seus próprios trabalhos e entenderam que o trabalho não é mais um lugar para onde você vai, mas é o que você faz. Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu trabalhei em grandes grupos de comunicação. Tá? Trabalhei na Globo, trabalhei na Band, trabalhei na HBO, trabalhei em um dos maiores grupos de publicidade, que é o grupo, na ocasião era o grupo Artplan, hoje é o grupo Dreamers, que tem o Rock in Rio, tem Artplan, Pulse e tal. E a empresa que mais me projetou para o mercado e que mais me deu visibilidade foi a menor empresa que eu trabalhei na vida. O Amigos do Mercado é, corporativamente, a menor empresa que eu trabalhei. Ela é uma empresa de 8 colaboradores e que me deu uma projeção nacional. Né? Então, o empreendedorismo passa a fazer parte ainda mais da vida do brasileiro. Né? Seja ele empreendendo no formato de, através das plataformas, fazer o seu corre, né? Até ele montar a sua empresa do tamanho que for. E uma coisa que antes era muito diferente, antigamente empresas grandes forneciam trabalhos para empresas grandes, empresas pequenas para empresas pequenas. Hoje não. Hoje empresas de qualquer tamanho são fornecedoras de empresas de maior porte. Hoje existem multinacionais que são empresas pequenas. Então, essas fronteiras acabaram caindo. E elas se relacionam, né, Marcos? E estão juntas. E aí eu quero entrar justamente agora para a gente falar sobre, né, você que é o CEO Amigos do Mercado, a gente fala Amigos do Mercado. Claro que o nome, eu falei, é ótimo, é muito bom. Já dá, né, já sugere o que a gente vai falar, mas eu queria que você falasse o que é o Amigos do Mercado, esse grande grupão. Cara, o Amigos do Mercado, ele nasce como um grupo de WhatsApp. Né? Em 2016. É muito jovem. Em janeiro de 16 nasce o Amigos do Mercado e sem nenhuma pretensão. Ele nasceu como qualquer outro grupo de WhatsApp nasce, para absolutamente nada. Para as pessoas conversarem ali. E aí, passado um tempo, outras pessoas foram aderindo, foram se conhecendo e foram criando uma rede. Né? Porque é o seguinte, quando você pega uma linha, né, uma linha de algodão, uma linha de qualquer material, ela tem uma força, ela tem uma resistência. Né? Se você juntar duas, se você começar a entrelaçar, elas ficam muito mais fortes. Né? E aí o poder da rede foi se mostrando organicamente. As pessoas passaram a indicar outras pessoas para trabalho, começaram a apresentar pessoas importantes umas para as outras ali, né? Onde as pessoas vêm naturalmente buscando a conexão que é do seu interesse, mas também entendendo que a presença delas ali fortalece o outro. Né? E aí, passado um tempo, a gente começou a se conectar presencialmente, né? Através de happy hours, através de encontros voltados a conhecimento, a conteúdo, e ele explode mesmo quando a gente lança uma premiação. Né? Nasceu no segundo ano de Amigos do Mercado, um prêmio que leva o mesmo nome da comunidade, Prêmio Amigos do Mercado. Que aí, ele com essa comunidade já unida, ele passou a reconhecer os profissionais de destaque do ano numa votação livre e aberta dentro da própria comunidade. Entendi. Que isso tem um poder muito grande, né? O poder do reconhecimento. E um só é premiado, ou não? Não, na verdade tem várias categorias. Tem várias categorias e também com um olhar complementar ao que o mercado já oferecia. O mercado publicitário, ele é reconhecido pelas suas premiações. Tem premiações muito sólidas, premiações muito reconhecidas, só que boa parte dessas premiações tem uma dinâmica do início das premiações, né? Que olha para o topo da pirâmide, onde o topo vota no topo, numa festa onde só o topo vai. Né? E aí o Amigos do Mercado nasce tentando romper um pouco com isso. Mais democrático, né? Mais democrático em todos os aspectos, onde dá voz a que hoje sempre, né, todos da nossa comunidade podem votar na premiação e todos podem ser votados. Né? A gente tem, para você ter uma ideia, é uma premiação que olha para o profissional de comunicação. Naturalmente tem o profissional de criação, de atendimento, de planejamento. Só que mesmo nessas categorias, a gente criou uma barreira. A barreira é, esse profissional pode ser no máximo gerente. Entendi. Porque a gente entende que se ele for diretor, vice-presidente, terão outras premiações que vão conseguir atendê-los. Né? Então a gente olha para para as principais categorias, olhando com essa barreira e trazendo categorias incomuns. Por exemplo, categoria professor universitário de comunicação. Tem na nossa premiação. Profissional de operações.
Tem a categoria que eu mais gosto, inclusive, que é a categoria profissional de apoio. Quem que é o profissional de apoio? A tia do café. Né? A secretária da diretoria, né? A galera de apoio, telefonista. Esse daí e esse profissional está no nosso palco. Ele está no nosso palco, ele está na nossa premiação, sendo que no universo, essas pessoas, elas nem mesmo eram convidadas para as festas. Né? E ela é tema da nossa festa. Tem um lugar à mesa. Tem um lugar à mesa. Não, ele tem um lugar no palco. No palco. Né? E aí o prêmio acabou ganhando o coração das pessoas, né? E foi crescendo. Aí depois que o Amigos do Mercado tinha 5 anos, eu passei a empreender nele. Hoje temos um time lá de 8 pessoas e ele ganhou escala. Mas ele ele não nasceu para ser uma empresa, né? Acabou se tornando para ganhar atração. Né, para ganhar atração, e hoje está aí no Brasil inteiro, a gente realiza eventos, tem podcast, enfim, tem uma agenda enorme que, no final das contas, eu e o time lá do Amigos do Mercado somos só quem organiza esse negócio. Né? A comunidade é da própria comunidade. Ganhou vida, né? Ganhou vida. Literalmente. Né? E com o poder dessas conexões. Você disse, né, Marcos? São mais de 60 mil pessoas, né? Mais de 60 mil em todos os estados brasileiros. Né? O Amigos do Mercado está presente no Brasil inteiro, né? E com ações que repercutem no mundo inteiro. Né? Eu te falei da premiação que olha para o profissional, né? Que vai para o 9º ano, mas a gente tem uma outra premiação chamada Festival Elan. O Festival Elan, ele olha, ao invés de olhar para as pessoas, ele olha para os trabalhos das pessoas. Entendi. Então, uma competição entre trabalhos, que também precisava de um espaço um pouco mais democrático. Porque quem é publicitário sabe, né, que existe a maior premiação do universo da publicidade, que é o Festival de Cannes. Acontece na Riviera Francesa e, naturalmente, premiam as maiores marcas do mundo com trabalhos, na sua maior parte, trabalhos de investimentos muito altos. Né? Aí a gente fez um trabalho para olhar para aquela ação de merchandising que é feita no interior do Brasil. Né? Para olhar para aquela ativação de marca num ponto de venda, né? Para olhar para um branded content. Porque aquilo, as pessoas, né? Elas estão ali fazendo os seus trabalhos e elas não antes até do Elan, antes do Prêmio Amigos do Mercado, eles não entendiam que eles poderiam ter o seu trabalho premiado. Né? Que tinham algumas barreiras, taxa de inscrição, né? Uma inscrição mais dificultada. Tal. Então, hoje não. Hoje, com Amigos do Mercado, isso daí tem um acesso muito mais leve. Sim. O Amigos do Mercado, ele nasce inspirado numa frase que eu ouvi num filme. A frase é: todo mundo deveria ser aplaudido de pé, nem que fosse uma vez na vida. Né? E aí o Amigos do Mercado nasce com esse propósito de gerar oportunidades de conexão, mas também de gerar oportunidades de reconhecimento. Sim. E o reconhecimento dentro da sua própria comunidade, que são os profissionais que estão ali no entorno, mas que esse reconhecimento estoura isso. Né? Porque, Matheus, é o seguinte, há pouco tempo atrás, nós que somos muito jovens, né? Há pouco tempo atrás quando tinha uma nota boa na escola, você conseguia tangibilizar isso no almoço de domingo. Sim. Você mostrava para sua tia. Você falava assim: tia, tirei 10 em matemática. Né? E as pessoas comemoravam isso e tal. Quando a gente começa a trabalhar, aí eventualmente a gente é promovido, tem um aumento de salário lá tal. Você não mostra o olerite para sua tia. Né? Fala: tia, estou ganhando mais. Né? A gente perde o agente que tangibiliza o sucesso. E o troféu tem esse papel. Né? Então, hoje, as maiores ações do Amigos do Mercado são as 2 premiações, uma para trabalho e outra para as pessoas. E não se encerra nisso. Durante o ano todo, enquanto a gente está conversando aqui, tem lá 36 grupos de WhatsApp que as pessoas estão trocando entre si. Né? Então, é uma comunidade que tem esse olhar para reconhecer as pessoas, mas também tem esse olhar de dia a dia. Poxa, me indica aí. Pô, eu estou precisando contratar aqui um assistente, estou precisando contratar um gerente, estou precisando contratar um estagiário. Ou as pessoas estão procurando emprego. É no canal do Amigos do Mercado que eles encontram essas conexões também. A gente está falando de forma acessível, de reunir grandes empresas, de forma democrática, né? E eu quero te perguntar, quem está
no grupo Amigos do Mercado. Então, não são só empresas ou só pessoas do mundo da comunicação, né? Não, na verdade são só profissionais. A nossa segmentação é pelo profissional de comunicação. Entendi. E ela não existe uma segmentação hierárquica, né? Eu não reúno os presidentes das empresas, apesar de todos estarem lá. Sim. Né? Eu não reúno os estagiários, não reúno os gerentes. Eu reúno profissionais de todos os níveis hierárquicos, mas que trabalham no universo da comunicação. Entendi. Seja agência de publicidade, seja anunciante, seja veículo de comunicação. E também não só em São Paulo. Né? Existe, até um amigo outro dia falou de um termo lá que eu achei engraçadíssimo, porque ele fala que a gente rompe as fronteiras de Propagandópolis. Cara, Propagandópolis, ela tá ali em torno, ela tem um raio ali de 5 quilômetros partindo da Vila Olímpia, né? Boa parte do mercado publicitário fica ali, mas não é a totalidade do mercado publicitário, nem de longe é isso. Tá? Tem profissionais cuidando das marcas e fazendo trabalhos espetaculares no Brasil inteiro. No interior do Pará tem publicitário. Em São Paulo, né? Tem o supermercado, tem a prefeitura, né? Tem o colégio, tem as marcas locais, tem muitas marcas importantíssimas que não estão em São Paulo. São regionais e de grande impacto lá na sua... Não, eu digo mais, são marcas nacionais que não estão em São Paulo, que não partem de São Paulo. Né? Vou te dar um exemplo lá das baterias Moura. Maior marca de baterias do Brasil, tal. Ela está, se não me falha a memória, ela está ela tá no Recife. Não sabia. Cara, então, e ela parte de lá para o Brasil inteiro. Esse cara é de São Paulo. Né? E aí, entre tantas outras marcas, né, que elas têm abrangência nacional e estão pelo Brasil afora. Sim. E, Marcos, aproveitando, hoje nós recebemos aqui na TV GMG, no Direto da Gazeta, Marcos Braga, empreendedor em comunidade, CEO Amigos do Mercado, para a gente bater um papo sobre marcas, marketing, comunicação. Você falou sobre o público, né, quem está nesse grupo. Quero entrar nesse grupo agora. Consigo, não consigo? Como é que funciona esse filtro, né, para entrar? Ótimo, você vê, nós não somos uma associação, né? Você não precisa ser associado, você não paga mensalidade, você não tem nenhum desembolso para isso. Basta você que é profissional da comunicação acessar qualquer rede social, ir no campo do chat dessa rede social e dizer que você deseja participar do Amigos do Mercado. Você naturalmente vai seguir lá nas redes sociais e depois vai ser direcionado para um grupo que tem relação com a sua atividade. Entendi. Né? E aí você vai participar dos grupos e a comunicação de tudo que a gente faz passa por ali. Né? Ali são 36 grupos, né? Isso, 36 grupos de WhatsApp e a gente está presente em todas as redes sociais. Né? Então hoje, se você quer conhecer a história de vida e de profissão de boa parte das maiores lideranças do mercado publicitário, tem lá o nosso podcast que tem mais de 100 episódios já no ar. Né? Então tem como você consumir essas informações, mas também de participar ativamente através dos grupos. E então a pessoa, né, entra, automaticamente vai ser direcionada. Ela coloca o link do LinkedIn dela para a gente entender lá qual que é essa pessoa, né? qual que é a atividade para que ela seja direcionada para o grupo mais adequado à sua atividade. Caso ela seja de criação, caso ela seja de planejamento, caso ela seja estudante de comunicação, olha só, professor de comunicação também. A gente tem um grupo que reúne professores de comunicação do Brasil inteiro. Muito bom. A gente leva profissionais para semanas de comunicação de diversas universidades. Que também tem quando a gente monta o Amigos do Mercado, primeiro ele não nasceu para ser uma empresa, né? Então a gente fazia coisas que uma empresa faria, mas fazia muitas coisas que nenhuma empresa faria, porque as empresas, elas, na maior parte do tempo, elas estão dedicadas a fazer alguma coisa que gera alguma receita. Né? Se você vai a um restaurante, você chega no restaurante, puxa, eu vim aqui, né, porque eu gosto muito do chefe, vocês fazem uma comida fantástica e tal, e eu queria ver como é que eu posso me relacionar com vocês sem comprar nada. Não há relação possível. Né? Não há relação possível. Né? Só que em muitas empresas, né, hoje, empresas, né, que eu identifico como mais modernas, tem essa relação. Né? Putz, quem gosta muito de música, né, pode se relacionar com o Spotify sem ter uma assinatura. E tem acesso ao catálogo global, né? E se você quer ter uma experiência melhorada, você tem ali uma oportunidade de fazer uma assinatura e ter uma experiência melhorada. Mas tem uma porta aberta para um relacionamento orgânico.
Né? Então, Amigos faz algumas coisas que empresas fazem, né, para que ela se sustente, para que ela cresça, que ela aumente o seu time e tal. Mas a gente faz muitas coisas que não tem nenhum envolvimento financeiro. E eu achei interessante também que você disse que a pessoa, né, tem todo esse filtro, a pessoa entra para o grupo e, pelo que eu estou entendendo, todos podem se relacionar, podem conversar. Então o grupo não fica fechado só para que administradores falem, né? Exatamente. Na verdade, não, todos ali conseguem falar. Todos conseguem falar, inclusive elas conseguem se vender ali. Elas conseguem falar, conseguem promover o trabalho delas sem ter nenhum envolvimento comercial com a gente. Né? Óbvio que quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo em escala, dá mais resultado do que quando a pessoa faz sozinha. Mas também é um empurrão. Né? E as pessoas têm esse espaço, porque a comunidade é isso. Né? A comunidade, ela não é só um espaço onde você fala e você ouve, mas que você leve em consideração. Sim. Hoje, boa parte das ações do Amigos do Mercado nascem de sugestões vindas da comunidade. Sim. Tem gente, inclusive, da comunidade que colabora com a sua energia para fazer as coisas acontecerem. Né? A gente tem um papel importantíssimo, inclusive, de embaixadores. A gente tem embaixadores nas principais praças, né, do Amigos do Mercado, que são profissionais que colaboram, né, que ajudam o Amigos do Mercado a acontecer, né, que trabalham para o Amigos do Mercado e não tem nenhuma relação comercial nessa história, né, porque eles também têm o reconhecimento, né, de ser uma liderança local. Né? E estão ali para juntar para somar e para viabilizar essa conversa também mais uma conversa mais conectada. Né? Porque um profissional do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, do Recife, que é uma liderança local, ele tem muito mais interlocução com os profissionais da região do que eu que estou aqui em São Paulo. Exatamente. Vou lá fazer um evento por ano. Né? Mas meu papel aqui é muito de conectar essas pessoas com semelhantes e com pessoas do interesse deles no Brasil como um todo, mas a gente tem a figura lá do nosso embaixador que preenche esse papel lá. Hoje está tudo globalizado, né, Marcos? Tudo conectado, então realmente é muito inteligente dessa parte. Eu queria perguntar sobre como você tem visto a comunicação. A gente passa por um momento muito tecnológico, né? Sim. A comunicação, eu brinco que é igual a matemática, é algo infinito, então ela está o tempo todo se renovando, se reciclando, mudando. Então a gente está aqui, que já tem uma experiência, mas está vindo uma garotada muito tecnológica. Como você vê a comunicação hoje e como você projeta, né, ela? Cara, a comunicação, ela nada mais é do que algo que está no mundo. O mundo está mudando. Né? A gente pede comida diferente, a gente se hospeda diferente, a gente compra passagem aérea de uma forma diferente. Né? 10 anos a gente nem falaria de iFood, né? Não falaria de iFood, não falaria de Zé Delivery, né? Não falaria de Airbnb. Né? E aí a comunicação ela simplesmente está no mundo. Né? Então o mundo todo está mudando, a gente está mudando também. Inteligência artificial tá em 10 de 10 painéis que o mercado tem. Né? Porque a produção do nosso trabalho passa a ser impactada por isso. Né? Mas eu tem uma série de frentes. Tem gente que é mais pessimista, tem gente que é mais otimista. Né? Seja qualquer assunto que for, eu sempre estarei do lado dos otimistas. Tá? Os dois. Porque é o seguinte, hoje, quando a gente olha para uma estrutura de uma agência de publicidade, vou usar como exemplo aqui a Almap. A Almap é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Tá? Hoje ela tem cerca de 1.000 colaboradores. A maior parte deles estão numa função que não existia há pouco tempo atrás. Né? Então, a inteligência artificial, ela cria diversos... Ela faz com que alguns trabalhos deixem de existir, ok. Só que ela faz com que outros trabalhos tenham que nascer. Né? E hoje, a publicidade também ela é muito pautada em dados. Né? Então, hoje, as empresas elas hoje são detentoras de um volume de dados superior ao que elas conseguem trabalhar. Né? Então, hoje a comunicação se pauta muito por isso. É uma comunicação muito mais one-to-one. Né? A publicidade, de quando eu comecei, eu estou na publicidade aí tem mais de 25 anos, ela era majoritariamente uma mensagem que você mandava de uma maneira muito massificada, né? Onde você ia atingir naturalmente o seu público, mas você atingia muito mais pessoas que não fazem parte do seu público do que quem de fato faz. Hoje não.
Hoje você, né, cada um de nós aqui, estaremos em 50 pessoas, a gente vai abrir aqui um site, vai abrir aqui uma rede social, cada um vai ser impactado por uma publicidade diferente. Sim. Porque os dados estão operando para que a gente receba a comunicação mais adequada para a gente. Às vezes a pessoa assusta. Fala assim, poxa, aquela publicidade está me seguindo. Né? Putz, fui lá ver o preço de um tênis. Né? Ele está sempre atrás de mim e tal. Mas é melhor que você receba uma comunicação de algo que você tem algum interesse do que algo que não tem nada a ver com você. Sim. Né? E antes a gente assistia TV dessa forma. Né? Todo mundo via o mesmo comercial. Tal. Hoje, se você está numa TV conectada, cada um, todos nós estamos assistindo a mesma programação, mas cada um assiste um comercial. Né? Que tem mais a ver com o perfil de consumo que a gente deixou rastreado através da nossa... do nosso dia a dia digital e também da nossa locomoção. Né? O seu celular que está aí junto contigo, fazendo parte do seu corpo, ele também deixa rastro sobre a sua, sobre o seu comportamento, que não é sobre o comportamento do Marcos, não é algo individualizado. É o comportamento de uma pessoa que é pai, que tem uma idade parecida com isso, que frequenta outros lugares, tal. E aí vão criando esses clusters, né? E a comunicação hoje ela é muito mais direcionada. Entendi. E você acredita, projetando aqui 5 anos, 10 anos, um amigo do mercado crescendo cada vez mais, você acredita nessa comunicação mais agressiva com o passar do tempo, mais direcionada? Cara, eu vou te falar uma coisa, né? A gente precisa se preparar para o futuro e precisamos projetar onde a gente quer estar. Tá? Com uma única certeza, vai dar errado. Vai dar errado. Né? A gente não tem nenhuma capacidade de fazer uma previsão do que acontece há 10, 15 anos ou 5 anos. Né? Mas a gente precisa saber para onde a gente vai remar. Né? Volto a falar do período que a gente ficou em casa, que ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer. Né? Outro dia tive acesso a uma reflexão sobre o universo de possibilidades que existe de você pegar 2 baralhos, você embaralhá-los e que eles fiquem na mesma posição. Tá? Essa possibilidade é 52 fatorial. 52 fatorial é como se a gente colocasse o número 1 seguido de 42 zeros. Sim. Não é impossível, mas é matematicamente pouquíssimo provável que aconteça. Então, e todos nós somos muito mais complexos do que um baralho. Sim. Então, o universo de possibilidades ele é infinito. E aí, para onde é que eu estou remando? Eu estou remando para o entendimento que aconteça o que acontecer, as pessoas precisarão estar sendo conectadas. Né? E se a gente conseguir construir um mercado mais amigável para isso, vai ser melhor para todo mundo. Então, Amigos do Mercado olha em torno disso. Né? O nosso papel, o nosso propósito é conectar e desenvolver as pessoas, né, através de um conhecimento coletivo, de uma maneira mais amigável e democrática também. Né? Porque o mundo ainda tem muitos muros, ainda tem muito cercadinho. Né? E a ideia é que a gente crie ambientes mais abertos. Eu falo sempre que é quase impossível a gente crescer ou ter sucesso sem network, sem parceria, sem estar conectado com alguém, e também que as pessoas só querem ser ouvidas, né? As pessoas querem ali uma atenção, e você abriu ali no comecinho o nosso bate-papo dizendo que todo mundo merecia um palco, ser aplaudido ali pelo menos uma vez só. Eu sinto que o DNA do Amigos do Mercado é exatamente isso, né, Marcos? Sim, você não vai nunca ver um empreendedor individual que chegou à posição do Elon Musk. Não há possibilidade disso. A gente está conectado. Né? E o nosso dia a dia passa por interações com pessoas ao tempo todo. Sim. Por mais que a tecnologia venha, por mais que você não pega mais o ticket da mão da pessoa na portaria de um shopping, por mais que tenha concorrência. Estávamos falando sobre concorrência. Falei assim, poxa, o que eu acho da competição? Cara, eu adoro competição. Eu acho que o mercado tem que ser cada vez mais competitivo. Só que eu tenho uma outra visão sobre a competição. A competição não é contra o outro. A competição é contra a gente mesmo. Né? O que eu preciso? Né? Eu não quero ganhar mais do que o meu cunhado.
Eu quero ganhar mais do que eu ganhei no passado, né? Porque se eu avançar e o meu cunhado avançar também, é bom para a família inteira. Né? O dono de uma padaria, ele não tem a padaria vizinha como uma inimiga. Porque se fosse inimigo, era muito simples. Quem que é o inimigo? O inimigo é aquele que você quer destruir. Né? Então, se um dono de uma padaria entender que a padaria vizinha é o seu oponente, é muito simples. Se ela deixar de existir, ele não precisa ele não precisa acordar cedo mais nenhum dia. Sim. Pelo contrário, né? A disputa é com a gente mesmo. Eu gosto muito de usar um exemplo voltado ao futebol. Né? Quando você olha lá o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles só têm o tamanho que têm porque eles nasceram no mesmo período. Um puxou muito o outro. Né? Eles nunca deram 1 milímetro de folga um para o outro. Sempre competiram muito forte. Só que é o seguinte, né? Um não desejava que o outro quebrasse a perna. Sim. Seria ruim para qualquer um dos dois um deles se machucar. Então, eu acho que a gente tem que ganhar, né? Tem que disputar para vencer. Só que é o seguinte, respeitando o oponente e entendendo que a existência dele é melhor do que a não existência. E a gente pode se unir e triunfar juntos, né? A gente pode se unir e triunfar juntos, competindo, querendo de verdade vencer, né? Só que não querendo machucar o oponente. Exatamente. Eu quero, para a gente encerrar aqui, Marcos, que você faça um convite, então, para quem quer participar do Amigos do Mercado, quer entender melhor também sobre isso, para você fazer esse convite direcionado. Pô, obrigado, Matheus. Quero convidar, primeiro, todo mundo que tem algum interesse no universo da comunicação para buscar a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal, tem muitas entrevistas legais também lá no nosso podcast. E se você é um profissional, ou um estudante, ou um professor de comunicação, procura o canal do chat para que você participe de algum grupo de WhatsApp nosso. Porque daí você vai encontrar profissionais que estão em um momento muito parecido com o de vocês vão poder trocar ali, e lá vocês vão saber das coisas que o Amigos do Mercado faz e das coisas que o mercado como um todo faz também. Né? Porque a gente realiza os nossos eventos, mas a gente participa de tudo quanto é iniciativa do mercado. Né? Então você vai estar com a gente nos nossos eventos, mas também nos eventos do mercado. É isso, hoje nós recebemos. Quero agradecer, Marcos, por você ter vindo aqui, já deixar o convite para você retornar quando quiser. Sempre eu falo, vamos juntos, vamos em frente, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos os amigos da Gazeta. É isso, essa foi mais uma edição, né, do Direto da Gazeta aqui na TV GMG. Como eu falo sempre, é destaque, tá na Gazeta. Até a próxima, pessoal.